Olá, nós vamos estudar com o 7º ano agora a composição do ar e os ciclos naturais, para fechar o volume 1 da apostila, e aí a gente termina esse volume 1 com o 7º ano. Só lembrando vocês que a prova de vocês, que já está pronta, vai ser enviada para casa. Eu peço a vocês que vocês sejam honestos com vocês mesmos. Como a gente já vinha de um ciclo de estudos, de uma fixação, eu acho que vocês estão mais que preparados para fazer a prova. Então não precisa se preocupar em ficar olhando no livro, porque vocês fizeram muitos exercícios. É claro, se não conseguir, vocês têm o material, mas sejam honestos com vocês mesmos. Façam a prova com todo cuidado e vejam como é que foi o desenvolvimento. É até bom para a gente avaliar se o trabalho ficou legal. Bom? E aí, continuando a nossa sequência de cuidados aqui com a apostila, de término da apostila, desse volume 1, nós temos na página 33 a composição do ar e os ciclos naturais. Na composição do ar e dos ciclos naturais, nós vamos ter, primeiro, como é essa composição na natureza. Nós temos 21% de oxigênio, gás carbônico a gente tem 1%, e o outro gás, que é o nitrogênio, nós vamos ter ele 78% de nitrogênio. Nesta composição de gases, cada gás vai ter sua importância, né? O oxigênio é o gás que nós respiramos, 21% do nosso ciclo do ar vem dele, e aonde nós encontramos nitrogênio, oxigênio, onde nós encontramos nitrogênio. Então, para começar, a gente vai falar o nitrogênio é o gás mais abundante. A gente viu lá o primeiro gás que nós vamos tratar é o nitrogênio. Trata-se de 78% da atmosfera. E ele é o gás mais abundante que nós temos. Porém, a gente não consegue absorvê-lo na respiração. A nossa respiração, a gente respira o oxigênio e coloca para fora o gás carbônico. Então, nós não conseguimos absorver esse gás nitrogênio na nossa respiração. Se a gente não consegue absorver o nitrogênio, então o nosso gás que a gente consegue absorver lá na nossa no seu círculo de respiração é o oxigênio. Então, se a gente precisa do nitrogênio no corpo e não consegue absorver, será como que ele vem? A gente tem um ciclo específico que é o ciclo do nitrogênio. Bom, o nitrogênio ele pode estar na atmosfera através da chuva que cai no solo. Esse nitrogênio, do ar, ele vai ser levado ao solo e a raiz da planta vai absorver esse nitrogênio através das bactérias quimiosintetizantes. Parece um nome difícil, mas é um processo simples. O nitrogênio está no ar, a chuva joga ele aqui no solo, a planta vai absorver e depois os animais, em geral aqui a gente representa um coelho, mas em geral os animais comem a planta e vão ter o nitrogênio dentro deles. Então, o nitrogênio é assim que nós vamos absorver no corpo. Mas por que a gente precisa tanto de nitrogênio? Porque o nitrogênio, ele vem de um processo no nosso corpo, onde nós colocamos o nitrogênio para fora, ele participa de muitas reações metabólicas e nós colocamos através dos nossos excretas nitrogenados. Então, eu coloquei em especial aqui o que significa e como que a gente consegue obter nitrogênio no nosso corpo. Nós obtemos nitrogênio através de um processo chamado nitrificação, que é quando o nitrogênio ele é absorvido através das plantas, pelas bactérias. Então, as bactérias vão absorver o nitrogênio
E a raiz da planta, que está lá na bactéria, que a bactéria está lá na raiz da planta, ela vai absorver esse nitrogênio e nós vamos comer a planta. Tá aqui essa informação sobre a nitrificação, tá aqui no Saiba Mais, a página 34. Ó. O feijão, por exemplo, é uma planta que tem bastante nitrogênio. Como é que tem nitrogênio no feijão? As bactérias vieram para a raiz, fixaram na raiz e a gente come o feijão, porque o nitrogênio vai estar no feijão. E no nosso corpo, como é que esse nitrogênio ele vai processar? Como a gente não respira esse ar, apesar de ser muito, ele tem que vir para a gente na forma sólida, digamos assim, ele vai participar do nosso metabolismo interno. Os nossos excretas são chamados de excretas nitrogenados. O nosso xixi, o nosso cocô tem nitrogênio. O xixi masculino tem um pouco mais de nitrogênio, que vem jogado para fora em forma de amônia, e o xixi feminino tem um pouco menos de nitrogênio, também jogado em forma de amônia. Também a gente vai ter nitrogênio em muitas das nossas proteínas, porque são formadas de nitrogênio. Nas nossas amidas, nas nossas aminas que nós temos. São substâncias formadas através das reações químicas do nosso corpo, ok? Agora o ciclo do oxigênio. O oxigênio é um gás menos abundante, a gente viu lá na porcentagem que a gente tem 21% de oxigênio. E como ele é conseguido? Bom, ele é conseguido primeiro aqui na página 35, nessa página vai nos dizer sobre o oxigênio que vem do ozônio. Nós temos a camada de ozônio, é uma maneira da gente quebrar o ozônio em oxigênio e ter aqui na Terra. Toda vez que o raio solar ele vai entrar na Terra, vai haver quebra do ozônio em oxigênio, então a gente tem. Outra forma de ter oxigênio também são as algas. As algas também, elas respiram o gás carbônico e colocam para fora o oxigênio. A gente já teve essa discussão em alguns momentos, em algumas turmas, e agora é a vez de vocês. Desde pequenininho você aprende lá com tia Teteia que a árvore respira gás carbônico e joga para fora oxigênio. É verdade isso? Claro que é verdade. A árvore respira gás carbônico e joga para fora oxigênio. Não é bem uma respiração. A árvore precisa do gás carbônico quando ela recebe a energia solar para converter isso em glicose para ela ter energia para ficar bonita e forte, né? Então, esse processo nós chamamos de fotossíntese. Então, através da fotossíntese, a árvore vai absorver o gás carbônico e transformar esse gás carbônico em oxigênio. Ok. Só que a árvore ela faz isso com a energia luminosa. À noite, quando está tudo escuro, a árvore precisa continuar mantendo o seu metabolismo. Então, ela utiliza o oxigênio do lugar onde ela está para fazer essa respiração dela à noite. Então, ela não utiliza só a energia luminosa, ela também utiliza o oxigênio. Por isso que a gente tem a questão que a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo são as algas que estão lá no mar, em especial as algas calcárias, que vão fazer essa respiração. Nós temos aqui uma foto que vai nos dizer como esse oxigênio vai entrar através da fotossíntese. Através da fotossíntese nós vamos receber energia solar, aí vai junto com o gás carbônico, vai transformar isso em oxigênio, então uma forma da gente ter oxigênio, e glicose, que eu já falei com vocês. A glicose ele é um tipo de açúcar, ok? Então ela pega o sol, o gás carbônico e a água. Então a fotossíntese é esse processo que vai transformar, que vai trazer esse oxigênio para nós.
talvez é o processo mais popular, né? Sabendo a gente agora que as algas são mais importantes ainda. Aí o último ciclo de gases é o carbono. O carbono, nós temos carbono através das gorduras, das proteínas e dos açúcares. Na química, nós temos uma química especialmente para falar do carbono. Todos os compostos de carbono, inclusive os compostos, a gasolina, o petróleo, são compostos de carbono. Dentro do nosso corpo, a maioria do nosso metabolismo são compostos de carbono. E o carbono a gente consegue ele através da combustão e também através das reações dos metabolismos dentro do nosso organismo. Então aqui está uma maneira de conseguir carbono. Botei fogo, né? Eu vou ter, quando eu queimo o oxigênio, na queima de um combustível, eu vou ter a queima de oxigênio, qualquer combustível. E aí ele vai produzir gás carbônico, ou monóxido de carbono, depende, e água. Se o motor do carro estiver bonitinho com catalisador, o carro, quando estiver funcionando, lá no cano de descarga vai produzir gás carbônico e água. Se o carro for antigo e não tiver catalisador, vai produzir monóxido de carbono e água. Bom, eu falei do carro. Como é que eu consigo esse carbono para o meu ciclo na natureza? Através das reações metabólicas do meu corpo, eu vou conseguir isso para natureza. Também ter agora as coisas ruins desse ciclo. E a primeira coisa ruim do nosso ciclo é a poluição do ar. Então, a poluição do ar, no ciclo do carbono, então, nós vamos também tratar da poluição do ar. Por quê? Porque na queima desses combustíveis fósseis, principalmente derivados do petróleo, nós vamos estar poluindo o ar. O monóxido de carbono e o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ajudam a poluir o ar, a aumentar o efeito estufa e piorar essa camada de gases na Terra. Então, a gente estuda também a poluição do ar, ok? Nessa situação aqui. Depois da poluição do ar, a gente tem o ciclo da água, né? Mas antes, outra coisinha sobre a poluição do ar é que, da onde que vem esse carbono também? Ele vem dos vulcões, né? E principalmente da combustão, que a gente já falou, mas vem também dos vulcões e da própria natureza, né? O carbono fica lá em cima por causa da poluição, ok? Então, entrando, aí vocês têm os exercícios para fazer, por favor, não deixem de fazer. E a gente também vai falar das doenças relacionadas ao ar, né? Muitas doenças respiratórias são relacionadas ao ar. Então, a gente respira esse ar e vai estar doente. O que tem que fazer? As principais doenças são a tuberculose, a meningite, a gripe, a pneumonia, a difteria, a coqueluche, a cachumba e o sarampo. Coronavírus é uma doença relacionada ao ar? Não. Coronavírus é doença de contato físico, né? Eu vou precisar de gotículas de saliva em contato com mucosas. Então, ainda não se tem questão do ar para coronavírus. Aliás, já se fez levantamento do tempo que o vírus fica aí no ar. Então, eu sei que surge essa dúvida. Coronavírus não é uma doença relacionada ao ar. Então, nós estamos também falando dos ciclos de ar. Então, as doenças relacionadas ao ar vão ser dos gases, principalmente dos gases. E o que a gente faz para evitar? Qual é a profilaxia? Não ficar em ambientes fechados sem ventilação, evitar aglomeração, lavar as mãos frequentemente, não compartilhar toalhas, né, nem copos, nada que seja pessoal. Quando a gente tosse ou respira, tosse ou espirra, a gente coloca um pano nessa região para tossir ou para espirrar, né? Agora eles já estão ensinando para tossir
colocando o dorso da mão ou o cotovelo, ou essa parte do braço, para evitar pegar nas pessoas, porque as doenças de ar realmente passa de um para o outro assim. E as vacinas são muito importantes, porque a gente tem vacina para tuberculose, para meningite, para difteria, para coqueluche, para cachumba, para sarampo, tudo coisas que também ficam junto com o ar que a gente respira aí cheio de problema. Outro grande problema é o cigarro, né? O tabagismo hoje ele é considerado um problema ambiental, né? Então, o cigarro ele traz várias partículas junto com ele, além do gás carbônico, que vai matando os alvéolos pulmonares. Cada ano que você fuma, você vai perdendo, queimando aqueles alvéolos lá dentro. O pulmão vai adquirindo uma massa esponjosa e seu pulmão vai ficando cada dia pior. Por isso que é muito importante não fumar. E é uma doença relacionada ao ar. Eu gostaria que agora vocês fizessem os exercícios que vão da 40 e a 42 e a gente encerra essa aula depois falando sobre a água no planeta. Vamos agora falar sobre o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Bom, a água ela é também, né, algo essencial para a vida e a gente vai ter um ciclo também de água. Por que que é ciclo? É um sistema fechado, a água dos rios, das cachoeiras, dos mares, ela vai evaporar, além da água dos seres vivos que vai sofrer transpiração, esse vapor sobe e nós vamos ter eles nas nuvens. Também a gente tem, né, a água através da neve, só que é uma água que está retida, e através dos aquíferos, que são grandes regiões, um conjunto de lençóis freáticos que fica embaixo da terra. E assim que acontece o ciclo, todo mundo já tem bastante contato com essa questão do ciclo. Por que um ciclo? Porque a água ela sai da evaporação de mares, rios e oceanos, também da transpiração de animais e vegetais, sobe, né, em dias muito quentes através do vapor d'água, fica condensada na nuvem, vai precipitar e vai chover novamente. Essa água vai infiltrar no solo, que vai sofrer uma percolação, um percolamento. Essa água vai entrar, nutrir o lençol freático, ou o aquífero, que é a região toda que tem essa água subterrânea, e esse lençol freático vai manter o equilíbrio dos rios e mares, né? Por isso que é muito importante essa questão do ciclo. Mas também nós vamos ter para essa água o problema, aqui olha, esses exercícios aqui eu quero que vocês façam, viu? Não deixem de fazer. Nós vamos ter para essa água o problema das doenças, que a gente vai ver mais à frente. A água e os seres vivos, bom, os seres vivos são compostos de água. Tem ser vivo que chega a ter 90% de água, que é o caso da medusa, que o livro do Positivo vai nos informar aqui. Também os nossos metabolismos são formados por água também, nós usamos água no metabolismo. Doenças relacionadas à água. Bom, uma das doenças que o livro vai citar aqui é a questão do mosquito, né? A questão da dengue, que é transmitida pelo mosquito. Na verdade, o vetor da doença ele fica dentro do mosquito. O mosquito é o hospedeiro intermediário, a gente já falou sobre isso, né? No mosquito, a dengue não causa doença, ela causa doença no homem. E aí, essa água, antigamente acreditava-se que era uma água limpa, hoje não tem isso, água suja ou água limpa, o mosquito gosta de botar os seus ovos nela. Então, a água vai ser, infelizmente, ruim nesse sentido da doença, né? Então, nós temos que cuidar disso aí. Outras doenças que nós podemos citar aqui são diarreias, também vêm pela água sem tratamento, cólera, tracoma, hepatites, conjuntivites, a poliomielite, que é uma bactéria, né, que deixa a criança, ela vai se alojar na medula da criança
e deixa a criança toda torta e não tem jeito, a pessoa fica assim, né? Quase foi extinta, ela vem também pela água, a leptospirose, por isso que é muito perigoso quando a gente tem os alagamentos, porque a leptospirose é uma doença transmitida pelo xixi do rato. Como o alagamento vem tudo à tona que estava embaixo, onde o rato vive, né, no subterrâneo, é perigoso. A infecção por rotavírus, que é muito comum em crianças até 6 meses, nós temos vacina para isso até. As escabioses, o que são escabioses? Doenças causadas por piolho, né, e vários dessa classe aqui. Então, a febre tifoide, a esquistossomose e principalmente outras verminoses. Por que a gente coloca outras verminoses? Esquistossomose é um verme, né? Lombriga, oxiúros, tudo tem a ver com a água sem tratamento. E como é que eu consigo fazer uma profilaxia, ou seja, um tratamento se a doença for causada pela água? Primeiro, a água tratada ela vai transmitir menos doenças. Segundo, a filtração é tudo, porque se eu filtrar, quanto melhor for o meu filtro, quanto menor for a passagem das partículas ali no meu filtro, mais ele vai reter e vai reter partículas minúsculas, ovos, né, principalmente ovos de vermes ficam ali. E aí, na hora sempre o aluno pergunta qual é o melhor filtro. Bom, o melhor filtro ainda é o de barro. Por quê? Porque a vela é de porcelana e tem as paredes ainda do filtro que vão reter. Esses filtros de torneira, eles são bons, com carvão aditivado, são bons, mas nem tanto quanto o filtro de barro. Bom, e aí aqui ainda vai falar sobre os ambientes com a água, a união que a água sempre fez. O homem e os animais sempre quiseram estar próximos da água. Aqui são os exercícios, que eu espero que vocês já tenham feito. Eu já tinha pedido para fazer esses exercícios, apesar de não ter explicado esse pedacinho. Quero tudo isso completo. Quando a gente voltar, eu vou estar passando visto. E deixa eu ver outra parte aqui. Vocês terminem o exercício dessa página, que vai até a 56 desse capítulo. Quem não terminou, porque na verdade a gente já tinha comentado para que fosse feitos os exercícios. Inclusive na semana que eu ia dar aula, a última semana, eu estava corrigindo o exercício da apostila, né? Então, porque seria a nossa prova e a gente já falou sobre isso. E o que eu quero para esse finalzinho que eu dei agora, o exercício é o seguinte, é uma pesquisa. Eu quero que vocês registrem uma pesquisa de 15 linhas sobre a água de lastro e a possibilidade de doenças que essa água de lastro vai trazer. Você vai me dizer o que é água de lastro e a possibilidade de doenças que essa água de lastro traz. Essas 15 linhas devem ser registradas no caderno. Quando a gente voltar, eu vou corrigir tudo, ok? Mas não deixem de registrar, porque é possível também que a gente peça lá no Corrigindo Atividades para vocês enviar para o Corrigindo Atividades. Então, registrem, porque vai ficar menos coisa quando a gente começar a pedir isso aí, ok? Muito obrigada. E essa foi o finalzinho da apostila. Nós vamos começar o volume 2, eu já vou gravar para o volume 2, explicações para o volume 2, ok? Obrigada, por hoje é só.